Sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e que, através da palavra do Senhor, grandes bênçãos e transformações ocorram na sua vida, na sua casa, na sua família. Dando sequência ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz e de grande poder em seus feitos, e que seja bênção na sua vida. E falando em bênçãos, vamos estar estudando na segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que sublimidade é essa? São bênçãos extremamente relevantes, de uma grandeza tal que nós não conseguiríamos comprar, não conseguimos adquirir com nossos méritos e nossos feitos. Mas isso não veio de nós, foi dom de Deus, pela grandiosa misericórdia de Deus para nossas vidas. Aqui, como o texto base para a nossa lição, nos diz o seguinte: Bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Glórias a Deus pela grandeza e a sua misericórdia, pelo privilégio de chegarmos mais uma semana e que o Senhor possa nos estar abençoando de maneira especial. Nesta lição, nós vamos tratar, o que nós vamos tratar? Nós vamos abordar a grandeza, a excelência e o perfeito projeto divino de Deus, para conceder suas bênçãos aos seus escolhidos, aos seus filhos. E vamos tratar o seguinte: o novo patamar, também estaremos destacando a nova posição em Cristo Jesus, a realidade cristocêntrica neste mundo e o Espírito Santo desempenhando aqui um papel fundamental no plano da salvação da humanidade. Dando continuidade, nos mostra o seguinte: vamos estar estudando essa lição, que desde a eternidade o Senhor aprova executar um plano, um projeto de restaurar e reconciliar o homem que estava caído, distanciado. Ele aprova fazer dessa forma. E aqui nessa carta de Efésios, o apóstolo Paulo mostra com profundidade, agradecido pela revelação de Deus que estiveram oculto todos os tempos. Glórias a Deus por isso, ele agradece de maneira especial e louva a Deus, e glorifica e louva a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia do Senhor para com ele, para conosco, para com a humanidade. A nova posição em Cristo é o tópico 1. Que posição é essa? Isso nos remete que antes havia uma posição diferenciada. Que posição é essa? A posição de distanciado de Deus. E agora passa a uma posição de destaque. A posição essa de treva para a luz, ou seja, uma posição para o reino de Deus, ou seja, uma posição sublime. A doxologia. O que é doxologia? Doxologia, ela trata exatamente da perfeita adoração de Deus. O que é isso? É a manifestação de louvor e enaltecimento ao Deus Criador dos céus e da terra, através de expressões de exaltamento e também de louvor. É o perfeito louvor, e aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 3 até o 14, nos mostra exatamente essa doxologia, ou seja, essa perfeição com essas expressões de louvor e de agradecimento, enaltecimento ao Senhor Deus. E na prática, como ocorre isso? Isso ocorre através da revelação do conhecimento que temos de Deus, ou seja, o Espírito Santo ele vai convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, vai transformando e dá o conhecimento de Deus. E uma vez a pessoa sendo convencida e tem exatamente esse conhecimento, o que ele passa? Ele passa, ele sendo cheio, passa a transbordar. Ele não consegue segurar isso e começa a expressar exatamente
as expressões que Paulo escreveu aqui: bendito é o Senhor, digno de louvor, grandioso é Deus, bendito é o Deus Pai, porque fez maravilhas, porque exatamente encheu e transbordou e isso em palavras, em cântico, adoração do Senhor. E esse aqui, do 3 ao 14, esses versículos, ele nos traz o seguinte: os tributos ao Deus eterno pelas bênçãos que o Senhor Deus concedeu aos homens, pela gratidão. E aí, ele também destaca a questão da Santíssima Trindade aqui nesse louvor, nesse agradecimento a Deus, ou seja, essa doxologia, a perfeita adoração. E nos mostra o seguinte, um alerta para nós, que devemos realmente ser gratos, louvar a Deus, porque Ele é bendito e digno de toda honra e todo louvor nos céus e na terra. As bênçãos espirituais. O que são essas bênçãos espirituais? Ou seja, elas não são materiais, ou seja, elas são provenientes de onde? São provenientes dos lugares celestiais. Aí você imagina bem, as pessoas têm os seus pertences, os seus bens, os seus automóveis, são bons? São, mas eles são bênçãos espirituais. Essas materiais, as bênçãos espirituais, elas são mais sublimes do que essa, elas são mais importantes, elas são de uma relevância maior, porque elas são bênçãos, aquilo que é um favor imerecido de Deus para conosco, e glórias a Deus por isso. Elas são provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual, do reino de Deus. Essas bênçãos, e aqui no livro de Efésios, elas são mencionadas aqui no capítulo 1, verso 3 até o 14, cita algumas bênçãos, e que vamos falar delas de maneira sintética, mas vamos falar. O que nos diz? Deus nos elegeu para sermos santos, ou seja, santo é ser separado. Nós estávamos distanciados, impuros, e através de Cristo, lá na cruz do Calvário, o Senhor nos chamou, nos separou, nos elegeu para ser santo. Predestinou-nos para sermos filhos, ou seja, nós não éramos filhos de Deus, estávamos predestinados à condenação, e Deus agora muda de um patamar, predestinou para ser filho através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para aquele que reconhece que Jesus é o único Salvador. E aqui não trata da doutrina de X pessoas vão ser condenadas, X pessoas vão ser salvas. Não trata nada disso. E predestinação nós vamos tratar na lição específica dessa temática, vai ser estudada. Não perca. Nos fez agradável, ou seja, nós não era agradável ao Senhor, eram horríveis, cheirava mal perante os olhos do Senhor, mas se tornou agradáveis para Deus. E remiu-nos por meio do sangue de Cristo, ou seja, através do sacrifício do sangue precioso. É uma bênção extraordinária, que as nossas palavras elas são suficientes para descrever a grandeza dessa bênção. Ele nos remiu através do sangue de Cristo Jesus. Acolheu-nos por sua vontade, ou seja, ele não acolheu pela vontade, ela acolheu por sua vontade redentora. E acolhimento, ele nos traz o seguinte, que ali é o cuidado do pai para com o filho, é acolher, tem a figura assim paterna do pai de acolher o seu filho. Aqui, e ele fez isso, mesmo sendo mendigo, ele nos acolheu pela sua graça, pela sua misericórdia. Revelou-nos a palavra da verdade, revelou-nos a sua palavra da verdade. Jesus diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ou seja, o selo do Espírito Santo. Ou seja, uma vez selado pelo Espírito Santo na promessa, o Consolador que Jesus prometeu que viria, ele é o seguinte: o inimigo não pode tocar. Ou seja, que mostra que aquele lá pertence a Cristo. Esse selo mostra isso. Ainda garantiu a validade da promessa. E garantiu a validade da promessa. O Senhor é magnífico. Isso são a relevância dessas bênçãos extraordinárias.
E essas bênçãos, tais bênçãos, seguinte, ela provém de quem? Provém de Deus, o Pai, que planejou ali fez todo esse planejamento da redenção, do Filho que ele realizou através do sacrifício na cruz do Calvário, e do Espírito Santo que ele garante aí o selo, aleluias. E diante de todas essas bênçãos magníficas, extraordinárias, sublimes, excelsas, que só Deus pode fazer, realmente nos resta outra coisa, a não ser bendizer e exaltar o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A nova condição, que condição é essa? Nós vivíamos em uma condição decadente, condição do pecado, estava distanciado, estava decaído, mas a partir exatamente do sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, ou seja, em Cristo, passamos a ser novas criaturas. E o que nos diz Hebreus, e isso é um ato extremamente sublime, não por meio de sangue de bodes e novilho, mas pelo meu Espírito, mas mesmo pelo próprio sangue, seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Magnífico. Ou seja, Jesus, ele fez esse sacrifício aí do seu sangue sublime na cruz do Calvário. E aí ele nos garantiu exatamente a redenção eterna. E quando a pessoa se converte a Cristo, ele muda exatamente de patamar. E ele agora é o seguinte, ao contrário da vida do homem, na antiga vida em Adão, escravizado pelo pecado, ele passa agora a estar liberto, não andar mais em treva, mas e sim, passa a ser agora filhos da luz. Glórias a Deus por isso. Em Cristo, e por isso em Cristo, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção gloriosa. Uma vida cristocêntrica no mundo. O que é isso? Primeiro, isso porque Deus deu primazia que através de todas as coisas ele vai consistir em Cristo sendo o centro de todas as coisas para a glória de Deus Pai. A revelação do ministério. E aqui esse ministério revelado sinaliza que a revelação da verdade de Deus que estava oculta aos santos de Deus, ou seja, estava oculto, mas ele passa a ser revelado. E essa verdade aqui são os decreto eterno, que Deus planejou de maneira soberana, de maneira sublime, conforme a sua vontade, com o propósito de salvar exatamente todos os pecadores. E foi revelado conforme João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui podemos citar também, nesse mesmo sentido, que todas as coisas ele vai convergir exatamente para Jesus Cristo, como Colossenses 1,16 nos diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, seja tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Ou seja, Jesus é o centro de todas as coisas. A plenitude dos tempos. Que plenitude é esta? Paulo ele revela aqui o seguinte, que todas as coisas eles vão convergir em Cristo, todas as coisas. E, ou seja, essa conversão é fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude do tempo. Nessa dispensação da plenitude do tempo vai convergir todas as coisas para Cristo, independentemente de que alguém crê ou que não crê, que gosta ou que não gosta, todas as coisas vai convergir para Cristo, porque ele, na realidade, ele é o centro de todas as coisas. Isso porque todas as coisas, como já vimos, foi criada por Cristo e por Ele e para Ele e subsiste exatamente nele. Ele não foi criado, Ele existe em si só e todas as coisas dependem dele para a sua existência.
E aí, uma coisa muito importante, o que isso vai implicar? Que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade soberana de Jesus Cristo. Podemos citar aqui aos Filipenses, Jesus, a Escritura nos diz o seguinte: pelo que Deus autor soberanamente, que deu o nome que é sobre todos os nomes, e que todo joelho ele se dobrará perante Jesus, todos que estão nos céus, na terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. E aqui o que Jesus ele fez? O homem em Adão ele tinha uma ruptura, estava distanciado, mas em Cristo houve essa ruptura, ela foi desfeita, porque ele trouxe a salvação para todos. E essa universalidade aqui, essa conotação universalista, não dá a ideia de no fim todos serão salvos, não é isso. Mas que no fim, finalmente vai chegar na plenitude do tempo, todas as coisas elas vão ocorrer conforme Deus planejou. Ou seja, Cristo, a cabeça da igreja, e também ele é a cabeça do universo, ou seja, todas as coisas estarão sob o seu domínio de maneira plena. Aleluias. E irresistível. E aqui na dispensação ou administração desse plano, da plenitude do tempo, o que nos diz? Aqui a Escritura nos trata que não é no tempo, no cronos, ou seja, na ideia da cronologia, porque cronologia é para nós que somos limitados. Deus não se submete a esta cronologia, mas o tempo kairos, ou seja, no tempo de Deus, conforme determinado por Deus, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo em toda a sua plenitude. Louvor da sua glória. O que nos traz aqui o louvor da sua glória? Primeiro que nos mostra o seguinte, que primeiramente aos judeus, aqui as bênçãos da salvação, louva a Deus, ela foi destinada em Cristo, não somente para os judeus, mas também para o gentio, em Cristo Jesus, ou seja, a igreja, ou seja, antes era para eles que esperavam, e depois para todos aqueles que se aceitaram a Jesus, ouviram a palavra da verdade do Evangelho, e a salvação chegou até eles. Isso nos indica o seguinte, que Cristo, ele veio exatamente para que um dos povos ele se tornasse herdeiro da promessa do Senhor através de Cristo Jesus. E ainda tem mais. Aqui Paulo nos chama a atenção de que o propósito da eleição não é senão louvar e glorificar a Deus. E esse louvor e essa adoração a Deus, ela deve não ser feita não somente com palavras e com ações, mas também que ela seja feito através de levar as outras pessoas a praticar as mesmas práticas. Glórias a Deus por isso, ou seja, fazer aquilo também que fazemos. Isso por quê? Porque a sua vontade ela culmina na glória e isso para a glória do Senhor. Pois vejamos que nos diz a Escritura em Atos 17, 28, ele nos diz o seguinte: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Glórias a Deus por isso. O Espírito Santo, penhora da nossa herança. O que é isso? Primeiramente, o selo. O Espírito Santo aqui, como penhora, ele tem um papel fundamental no plano de salvação idealizada por Deus, o Pai. E aqui o primeiro tópico vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Ou seja, a partir do momento que a pessoa ouve a palavra do Senhor, como diz Apocalipse 13, 20, eis que estou à porta e bato, ouve a palavra do Senhor, ele se rende a Jesus Cristo, recebe nesse momento o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo na convenção. E aí, uma outra coisa interessante, não que se confunda com o batismo no Espírito Santo. Esse aqui é o selo do Espírito Santo, o outro é revestimento de poder. E aqui no tempo passado,
O selo, o que era utilizado o selo? O selo se utilizava para selar coisas importantes, para ter usado como um sinal de propriedade e de posse. E agora é o seguinte, ao conceder o Espírito Santo, o crente recebe a identidade, ou seja, esse selo, que ele agora ele pertence a Cristo, pois o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É extraordinário. E o maligno ele não tem poder para tocar naquele que tem exatamente o selo do Espírito Santo, como nos disse em 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge, não pode tocar nele. Assim, o que nos mostra? A terceira pessoa da Trindade ele tem um papel fundamental e importante. O que é? Regenerar o pecador, purificar o pecador, santificar o pecador. É um papel fundamental. E ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele, não é por força nem por violência, mas é convencido exatamente pelo o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo da promessa. E ele, uma vez operando na vida das pessoas, ele traz a pessoa ao verdadeiro relacionamento com Deus. E ele passa a produzir agora amor, alegria, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As coisas, essas que não estão não há lei contra essas coisas, ou seja, passa a produzir frutos do Espírito Santo, frutos dignos de arrependimento. O penhor da nossa herança. Como é que ocorria a questão do penhor no passado? O penhor, a pessoa ia comprar determinados objetos e você dava uma coisa como garantia, ou seja, era o penhor pelaquela parcela, o que tinha certeza que ia receber aquilo que foi feito. E fazia isso nas transações comerciais para garantir o pagamento de alguma coisa. E Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. Ou seja, isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a garantia da salvação. O que tem garantia da salvação? O qual o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1:14 nos traz isso dessa maneira. E aí surge a pergunta, isso quer dizer que a pessoa, uma vez salvo, ele sempre será salvo independente da conduta? Não. Se aquele que distanciar do Senhor, certamente morrerá. Ou seja, os eleitos em Cristo, ele tem que ter a sua conduta até o fim. Aquele que for fiel até o fim, ele será salvo, como disse em Mateus 24:13. Ou seja, tem que perseverar até o fim. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possa nos guiar na sua plenitude, que possamos estar servindo a Ele e que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e que praga nenhuma chega na sua casa. E até o próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém.